Olá, fã do horror, olha só quem tá de volta, Rodrigo Ramos aqui no Trash Modernizado para trazer para vocês dicas de quadrinhos para essa quarentena, quadrinhos sobre pandemia. Então fica comigo com a primeira dica logo após a vinheta. Eu vou começar aqui já logo com o pé na porta com Black Hole do grande Charles Burns, que foi publicado aqui pela Dark Side, que é nos Estados Unidos já foi publicado como forma de minissérie ao longo de 10 anos, ele demorou um pouco para concluir esse projeto, e em 2005, ele começou em 95, e em 2005, quando ele terminou, foi compilado numa graphic novel completa, que foi essa aqui que a Dark Side trouxe, que é um belo tijolão. Black Hole trata de uma pandemia, transmitida sexualmente, que afeta os adolescentes ali de Seattle nos anos 70, causa mutações genéticas. Então você vai ter adolescentes com chifres, com rabo, cobertos de bolhas, deformados, com nadadeiras e tudo mais. Ninguém sabe de onde ela vem, ela não afeta as pessoas mais velhas. O que se sabe é que alguns adolescentes começam a ser contaminados, alguns deles se escondem na floresta e criam uma certa comunidade ali. E toda essa esquisitice, segundo o próprio Charles Burns, é uma maneira de lidar, Ele estava falando ali sobre a transição para a vida adulta, a descoberta sexual na adolescência e como isso afeta o corpo e a mente, como você passa o rito de passagem de uma fase, da infância, da juventude ali para a vida adulta. Embora ela seja uma HQ de terror, ela não é muito recheada de gore e violência, ela é mais focada ali na esquisitice, nas cenas, nos personagens grotescos. Ela tem um clima muito pesado, assim, principalmente porque ela vai tratando a cada capítulo com personagens diferentes. Ela foca em alguns personagens diferentes e mostra como eles reagem à descoberta de que estão contaminados, a maneira que eles passam isso para frente, porque no começo eles não entendiam como funcionava, então isso acaba se espalhando, pessoas que levam uma vida normal que de repente são contaminadas. A HQ levou um Harvey Awards em 2006 e o Charles Burns ele foi indicado como arte finalista em 7 dos 10 anos em que a HQ foi publicada, nas premiações. Em 2007 ela levou um prêmio Angoulême e se discute a adaptação de Black Hole para o cinema desde 2005 pela New Regency e pela Plan B, que é a produtora do Brad Pitt. E essa é a última notícia que a gente tem em 2018, isso passou para o Brad Pitt e a New Regency assumiram esse projeto, mas até agora, em 2020, não temos nenhum sinal de que Black Hole vai ser, quando vai estrear, quando vai ser adaptado ou não. Sweet Tooth, ou aqui no Brasil chamado de Depois do Apocalipse, foi publicado nos Estados Unidos pela Vertigo, o selo adulto de quadrinhos da DC Comics. Entre 2009 e 2013 foram 40 edições. Inicialmente, Jeff Lemire começou com um arco de 12, era uma publicação ao longo de um ano, mas o sucesso e a boa recepção do público e da crítica fez com que ele continuasse a série por mais 28 edições, concluindo no número 40. Aqui no Brasil ela foi encadernada pela Panini Comics em 6 volumes. Eu só tenho os 3 primeiros, se alguém tiver aí os outros 3 quiser me vender ou mandar de presente, eu aceito. E Sweet Tooth se trata desse personagem, que é o Gus. Ele adora doces, por isso o nome Sweet Tooth. E ele é uma criança híbrido. No universo desse quadrinho aqui, houve uma praga, que eles chamam de flagelo, que matou um monte de gente e que, a partir desse acontecimento, todas as crianças que nasceram, elas nascem como híbrido de homens e animais. Então aqui o Sweet Tooth ele é um cervo, uma criança cervo. Inclusive algumas pessoas apontam o Sweet Tooth como uma cruza entre Bambi e Mad Max. Então aí você já pode imaginar o que vem por aí. O Gus ele vive com o pai dele e ele sonha com um lugar, de uma fábula que seria um reino ali onde todas as crianças híbridas poderiam viver em paz, porque elas são perseguidas. Aí, logo nos primeiros capítulos, o pai dele morre e ele fica à própria sorte. Ele é encontrado por um grupo de caçadores ali e é salvo pelo Jepperd, que é um senhor bastante amargurado e violento, que acaba cuidando do Gus ao longo de todo
o quadrinho e aí eles vão passar por todos os perrengues tradicionais do cenário pós-apocalíptico. Jeff Lemire assina a arte e o texto, por isso eu acho que é um dos melhores trabalhos dele, né? Eu gosto muito do traço dele, principalmente aqui. Ela cria uma melancolia e um clima que funciona muito bem para a história. E as cores do José Villarrubia completam o pacote ali muito bem. A Netflix anunciou que vai adaptar a Sweet Tooth no formato de série. Então, fica a dica aí. É um belo de um quadrinho. O Panini está na hora de republicar isso aqui, principalmente com a volta, né, aos holofotes aí por conta da série na Netflix. Então, deixa aí nos comentários se você já leu o Sweet Tooth, o que você acha, se você gosta de Jeff Lemire, se você acha que vale a pena todo esse hype em cima do nome do autor. Y, o Último Homem, quadrinho do Brian K. Vaughan com arte de Pia Guerra. É uma série aclamadíssima da Vertigo, ali do meio, né, da Vertigo. Ela começou com muito sucesso ali com o Monstro do Pântano, Sandman, Hellblazer. E aí, ao longo das décadas, ela foi se reinventando. E ali do comecinho dos anos 2000, Y, o Último Homem, é uma das mais celebradas. A HQ trata de Yorick, né, que é o rapaz aqui, e seu macaco de estimação, 1%, que é aquela letra do e-comercial, para quem não sabe. E, como o próprio título diz, ele é o último homem da Terra. Né? Ele e o macaco são os dois únicos machos, né, mamíferos machos. Eu não sei se isso afeta também os pássaros e outros animais, mas eu sei que dos mamíferos, o Yorick e o 1% são os últimos. Teve uma praga ali, uma doença, que matou todos os portadores do cromossomo Y, né, que também é a conexão com o título. E a gente vai acompanhar a jornada de Yorick pelos Estados Unidos para encontrar a namorada dele. É interessante como o quadrinho ele trata de questões de machismo e feminismo, mesmo, né, com esse verniz de ficção científica ali, um pouco de terror e apocalipse. Ele mostra o mundo se reconstruindo só com mulheres. Então ele fala, né, ele comenta o número de homens, né, que ocupavam certa atividade, como o domínio, né, do homem sobre a sociedade ali, quando o mundo se vê sem homens, isso causa um impacto muito maior. E aí toda essa reestruturação a gente vai acompanhando através dos olhos do Yorick ao longo dessa jornada. E é muito boa, cara. Essa é uma das melhores HQs da Vertigo, na minha opinião. Assim. A Panini lançou aqui em encadernado, são acho que 6 encadernadinhos desses, e depois agora, mais recentemente, num volume de luxo, com capa dura e tudo mais, mas eu gosto muito dessa versão aqui, porque é mais fácil de ler. Mais recentemente, o FX assumiu o projeto de desenvolver uma série para o canal, mas até o momento não temos mais notícias, né? Principalmente agora com essa questão da pandemia, eu acho que esse projeto vai acabar atrasando mais um pouco. Mas ainda bem que você tem o quadrinho original para ler, a arte é incrível, o roteiro do Brian K. Vaughan, que é um grande autor, ele é muito preciso, os diálogos são muito bons, assim, os personagens são muito cativantes. Y, o Último Homem, vale a pena. Mais um quadrinho de pandemia para você ler aí durante a sua quarentena. E a dica de hoje é Crossed, quadrinho do grande Garth Ennis, né, responsável aí por Preacher, que virou uma série de TV, e por Hellblazer, Hitman, vários títulos aí de sucesso. Ele é um cara bastante polêmico, né? Ele é o criador da série The Boys, né, que também virou uma série de TV aí pela Amazon. Então você já consegue ter uma ideia aí do estilo de escrita do Garth Ennis, que é um cara bem controverso ali, ele usa bastante humor negro, violência, gore, ele questiona muito a religião, o governo, ninguém é sagrado pro Garth Ennis. E a série de hoje é Crossed, publicada aqui no Brasil pela Panini, nos Estados Unidos pela Avatar Press. Nos Estados Unidos a série teve 100 edições, aqui no Brasil ela está no 4º encadernado. Lá nos Estados Unidos foram, acho que 17 encadernados, mais ou menos, ali. E aqui a gente já está no 4º. Mas o Garth Ennis escreveu só o primeiro e a gente vai se concentrar nesse primeiro. Né? Ele mesmo já disse em entrevistas que o que ele tinha para falar do universo de Crossed, ele falou no primeiro volume. O que veio logo em seguida foi escrito pelo David Lapham, da série Balas Perdidas, que continuou continuou a história de onde o Garth Ennis parou, explorando outros sobreviventes e tudo mais. Mas o que é Crossed? Crossed é uma série, né, ela trata de um futuro pós-apocalíptico aí, após uma pandemia que
A doença, ela tira o pior das pessoas, ela tira todos os filtros, todas as travas e as pessoas se entregam aos seus impulsos mais violentos, mais assassinos, mais psicóticos. As pessoas, os contaminados, eles ficam com uma marca, né, no rosto em forma de cruz, que é de onde vem o título do quadrinho, e o Gartienes usa essa questão da ausência de travas e de limites para escrever como nunca. Eu acho que ele, aqui, enquanto ele, em The Boys, o Preacher, o Hellblazer, o Hitman, ele tinha algumas amarras. Eu acho que em Crossed ele chuta tudo para cima e usa toda a violência, toda aquele senso de humor bizarro que ele tem para criar uma série de terror bastante assustadora, assim, porque você vê como todo mundo possui desejos obscuros e violentos e como isso vem à tona durante uma pandemia. A série foi publicada nos Estados Unidos em 2008 e 2010, já foi concluída em 100 edições e, por enquanto, já houve alguma discussão em transformar isso em série de TV ou filme, né? Não se sabe ainda. Nenhum projeto acabou andando, mas daria uma baita série de TV se ela conseguisse contornar a questão da censura, uma série mais adulta, com a censura de 18 anos, seria uma baita adaptação. E a dica de hoje é Marvel Zombies, série escrita pelo Robert Kirkman, criador do Walking Dead, para Marvel, que foi publicado nos Estados Unidos em 2005 e 2006, no selo Marvel Max. Era uma minissérie em 5 edições, que depois, com o sucesso, ela acabou tendo continuações, inclusive um crossover com o nosso querido Ashley Williams, da série Evil Dead, né, da franquia Evil Dead, que tem um longevo título em quadrinhos lá nos Estados Unidos, e eles acabaram se cruzando ali, a Marvel com seus zumbis e o Ashley caçando seus deadites ali, e acabou um confronto bastante divertido. A série se passa numa terra alternativa, né, do universo da Marvel, onde o planeta foi contaminado por uma praga que transformou todo mundo em zumbis, inclusive os super-heróis. E nessa série, os últimos super-heróis ali, eles se alojam em uma base de resistência durante a chegada do Galactus. Então você aí vai ter, por um lado, a Terra sendo ameaçada por zumbis e, por outro lado, a Terra sendo ameaçada por Galactus. E aí, quando isso se encontra, é uma loucura só, muito massa velho, porrada, diversão, escatologia. Uma ótima série, divertidíssima. Ela foi publicada aqui no Brasil na revista Marvel Max, depois foi compilada em uma minissérie, né? Todas as séries encadernadas, 5 volumes, a série Marvel Terror, que vem até numa caixinha bem bacana. A série, como eu disse, ela é escrita pelo Robert Kirkman, né? Ali na época do sucesso de The Walking Dead, a Marvel convidou ele para fazer uma experiência parecida ali com o seu universo alternativo, e com a arte do Sean Phillips, que é uma arte ok, mas ela é bastante coerente ali com o que ele está. Não é nada demais, mas funciona dentro da história. Inclusive, essa série fez tanto sucesso que no filme Homem-Aranha Longe de Casa, o Homem de Ferro zumbi aparece como uma das cenas ali dos universos alternativos apresentados pelo Mistério no filme. Ela já foi discutido em trazer isso como uma animação e tal, mas parece que essa série vai ser aproveitada naquela série de TV sobre as realidades alternativas, né? O What If, que no Brasil era o que aconteceria ser, né, na época dos heróis da TV e Super Aventuras Marvel. Como a Marvel anunciou uma série de TV recentemente que vai explorar o multiverso da Marvel, é bem provável que o Marvel Zombies entre em algum episódio ali, algum arco. Eu acho que isso vai ser muito legal de se ver na TV. Então é isso, galera. Essa foi a última dica de quadrinho de pandemia para você ler na quarentena. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o que você achou, as suas próprias dicas, se você já leu esses quadrinhos. E comenta aí se você quer que a gente continue com dicas de quadrinhos aqui no canal. Beleza? Abraço!